O treinamento com os portões abertos no CT Parque Gigante trouxe muitas notícias importantes em relação à preparação colorada para enfrentar o Palmeiras neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O time já está definido pelo técnico Roger Machado e tem uma mudança em relação ao que estava sendo projetado em determinado momento da semana de trabalho. A gente fala também sobre a recuperação de jogadores importantes, como Rocher e Gabriel Mercado, que estiveram trabalhando no CT Parque Gigante, mas um deles não tem a presença na partida do final de semana ainda garantida. Falaremos também sobre a saída de Ener Valencia, oficializada agora pelo Internacional, e ele inclusive já foi anunciado pelo Pachuca do México. Bastidores da saída do jogador e uma atitude dele em especial mostram e dizem muito sobre o ambiente que ele vivia em Porto Alegre. Falaremos também sobre a proposta do mundo árabe que chegou por um jovem jogador colorado e que foi recusada pela direção. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 11 de setembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. O dia foi de treino aberto no CT Parque Gigante. A gente pôde acompanhar as movimentações dos jogadores, o trabalho feito pelo técnico Roger Machado, finalizando ou quase finalizando a preparação para enfrentar o Palmeiras neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Foi o último treino antes de sexta, onde o Inter treina e viaja para São Paulo para enfrentar a equipe do Palmeiras. E aqui algumas informações importantes que a gente pôde acompanhar no gramado. Uma delas, Sérgio Rocher, que foi dúvida por ter sido preservado e ter sido reserva na partida da seleção uruguaia contra o Chile, está bem. Treinou normalmente no gramado do CT Parque Gigante, não apresentou dores no joelho e está à disposição para enfrentar o Palmeiras neste sábado. Rafael Borré ainda não está treinando com o grupo, faz um trabalho de carga física, mas também fica à disposição para enfrentar a equipe do Palmeiras neste sábado e disputar a posição ou até ser uma alternativa para o Roger no decorrer do confronto, tá? No mais, o Inter está definido por Roger e é o time basicamente que enfrentou o Fortaleza e venceu o Fortaleza no estádio Beira-Rio. Em determinado momento dessa data FIFA, o Roger até testou uma alternativa com o Bruno Henrique no time, saindo o Vitinho, e aí uma linha de três, tendo Alan Rodrigues, Bruno Henrique e Carboneiro com Alan Patrick e Ricardo Matias na frente. Mas Roger está confirmando, basicamente nas atividades, que vai jogar Vitinho e que Bruno Henrique será reserva. O time do Inter deverá ter Rocher no gol, a defesa de Aguirre, Vitão, Juninho e Vitor Gabriel, a única mudança. Aliás, Vitor Gabriel está consolidado como reserva de Bernabéi no restante da temporada. O meio-campo de Thiago Maia, Alan Rodrigues, Vitinho e Carboneiro nas pontas, Alan Patrick centralizado e Ricardo Matias na frente. Esse é o provável time do Internacional. Que sim, pode ter uma variação para o 4-1-3-2, tendo Thiago Maia como primeiro volante, Vitinho na direita, Alan Rodrigues por dentro, Carboneiro na esquerda, Alan Patrick e Ricardo Matias em uma dupla de ataque. É uma formação que eu diria que pode ser até provável, tá? Por alguns ajustes táticos que o Roger vem fazendo ao longo da semana e que pode ser esse o time do Inter para encarar a equipe do Palmeiras, tá? Dito isso, na tarde desta quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Bruno Gomes, com informações importantes a respeito do retorno deste jogador, que tem a volta prevista entre 20 dias e um mês, e está na fase final de recuperação e não conversou ainda com Roger Machado sobre uma preferência por atuar como lateral direito ou como volante. Essa conversa deve acontecer e no bastidor do Inter se aposta que o Bruno Gomes deva querer ser lateral direito. Eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desta quinta-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Mas vamos falar sobre Ener Valencia, porque já pela manhã o Internacional oficializou a saída de Ener Valencia
para o Pachuca do México, a rescisão contratual com Ener Valencia. E aí, em seguida, o Pachuca já anunciou o Ener Valencia como reforço do clube mexicano. A gente soube alguns detalhes a respeito da negociação e dos bastidores, tá? De como Ener Valencia foi para o México. Ele já está, inclusive, no México. Ele não se despediu dos seus companheiros. E isso chamou bastante a atenção. Ele teve 2 dias de folga, tá? Durante a data FIFA, e o Inter teve 2 dias de folga durante a data FIFA. Antes, inclusive, do Ener Valencia embarcar para o Equador. E ele pegou suas coisas, ele fez sua mudança nesse período. Ele não veio para Porto Alegre ou não chamou o grupo para se despedir. Isto não aconteceu. Ele esteve no CT em um dia de folga para pegar as suas coisas. O que chama a atenção, né? Porque normalmente quando o jogador sai, existe uma despedida, existe um ritual por parte dos companheiros. Não teve isso, tá? O Ener Valencia também não fez questão de ter esse tipo de despedida. Não deve voltar para Porto Alegre tão cedo. E o que mostra talvez também um anseio do Ener Valencia de sair do Internacional. E ele mesmo foi quem solicitou ao Inter a rescisão contratual a partir do momento em que recebeu a proposta do Pachuca do México. Essa informação também dá conta de que o negócio está há algum tempinho rolando, né? Pelo menos na cabeça do Ener Valencia, a ponto dele, antes de ir para o Equador, já ter tirado os seus pertences do CT Parque Gigante. Mas ele não se despediu de ninguém, e isso diz muito sobre o ambiente que estava vivendo Ener Valencia aqui em Porto Alegre. Uma última informação sobre Gustavo Prado, tá? O Lucas Colar trouxe essa notícia de que o mundo árabe buscou fazer uma proposta por Gustavo Prado. E essa proposta foi recusada pelo Internacional. O clube do mundo árabe e os valores não foram divulgados, tá? Mas o Gustavo Prado é um jogador que o Inter tem como uma perspectiva de venda grande. Ele vai disputar, por exemplo, o Mundial Sub-20 pela seleção brasileira. É uma peça importante do time treinado pelo técnico Ramon Menezes na seleção brasileira Sub-20. E o Inter entende que isso pode valorizar o jogador, inclusive quando ele tenta mais espaço no time do Internacional. E a partir disso, isso pode valorizá-lo no mercado. E por isso o Inter não vendeu pelos valores que foram oferecidos neste momento, mesmo que a gente não tenha ainda exatidão em qual o valor que foi dado pelo jogador. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Olha só, sexta-feira tem Série B do Campeonato Brasileiro. Volta Redonda e Criciúma, odd do Volta Redonda 2.55, empate 3.05, Criciúma 2.9. Coritiba e Goiás, odd do Coritiba 1.92, empate 3.05, Goiás 4.5. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!